trouxe agora dados para vocês importantíssimos, dados realmente que nos chocam e que levam a fazer reflexões diversas, certo? Então vamos lá. Muito se ouviu ao longo de todo o processo, aí, todo o caminho da Covid-19 no Brasil, a pandemia aqui no Brasil, desde o princípio que Jair Bolsonaro não estava lidando corretamente com toda essa questão da Covid, tá certo? Existiam sempre críticas relacionadas ao modo como ele está lidando. E um dos políticos que mais criticaram, que mais bateram no governo federal, é o senhor governador de São Paulo, o João Dória, certo? Ele foi um dos que mais bateu no governo federal, né? Apesar dele ter recebido diversas críticas aqui em São Paulo, porque o povo aqui de São Paulo sabe que realmente a popularidade do governador está em baixa. Mas no Brasil, ele foi tentando ganhar um certo espaço aí, né? Foi tentando vender a imagem de que ele lidava bem com a condução da pandemia, aqui do combate à pandemia aqui em São Paulo, né? E enquanto o presidente Bolsonaro não lidava muito bem com a condução no país, certo? Porém, a gente, apesar de na prática sentirmos que isso não é uma verdade, né? Claro que na prática temos refletido muito a respeito disso e com os fatos a gente percebe que não é bem assim, mas agora eu trago um fato para vocês, um fato importantíssimo. O fato é o seguinte, que dados atualizados no dia de ontem mostram que São Paulo tem uma letalidade. Então, aquelas pessoas, né, que pegaram o Covid, né, que tiveram a doença, no Brasil e em São Paulo apresenta uma letalidade maior em 18,5%. São Paulo tem letalidade de 18,5% a mais que o Brasil. Então, no Brasil, nós tivemos 20 milhões de casos e alguns quebrados, né? 20 milhões 285 mil casos até o dia de ontem. Em São Paulo, nós tivemos 4 milhões 147 mil casos até a data de ontem, tá certo? Isso, comparado com a população do Brasil e comparado com a população de São Paulo, para podermos ter uma análise do governo conduzido pelo João Dória, aqui em São Paulo, e o governo conduzido pelo Jair Bolsonaro no Brasil. Você tem população de São Paulo, atualmente, 44 milhões e alguma coisa, tá? Cerca de 44 milhões de pessoas. Brasil, cerca de 214 milhões de pessoas. Quando você faz a porcentagem, a comparação, os casos no Brasil, né? Os casos no Brasil e os casos em São Paulo e os números de óbitos que tivemos no Brasil e em São Paulo, você tem uma letalidade 18,5% maior em São Paulo com relação ao Brasil. Então, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, foi apresentado um número 18,5% maior que o Brasil. Então, a letalidade é muito maior em São Paulo do que no Brasil. Então, você observa que grupos apresentam a palavra genocida para o presidente Bolsonaro. Mas você não vê esses grupos apresentando essa palavra para, por exemplo, o governador João Dória. Então, se classificam o Bolsonaro como genocida, o João Dória, pela mesma lógica dessas pessoas, também deveria ser classificado como genocida, tá certo? Mas não, o que você vê é um grupo batendo no Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, inclusive a grande imprensa de São Paulo, que tem um certo alinhamento com o governo estadual, bate no Jair Bolsonaro, critica o Jair Bolsonaro, mas não faz o mesmo com o João Dória. Então, se nós pudéssemos falar assim, tudo bem,
vamos criticar o Jair Bolsonaro, mas então faça o mesmo com o João Dória. É o que se espera do bom jornalismo, né? É o que se espera da coerência, né? Se o Bolsonaro é considerado um mau gestor, então o João Dória também deveria ser considerado um mau gestor. Afinal de contas, tem números muito, mas muito maiores do que o Bolsonaro, tá certo? Números ruins, né? Números negativos, no sentido de que teve uma letalidade muito maior em São Paulo. Pois bem, continuando aqui, total de mortos, tá? No Brasil, infelizmente, temos 566 óbitos até o dia de ontem. Até a data de ontem, a última atualização dos dados, foram apresentados 566 mil mortos no Brasil. Em São Paulo, até o dia de ontem, tivemos 141 mil mortos. 141 mil mortos no estado de São Paulo. Pois bem, fazendo novamente uma comparação entre a população, né, nós temos um número, pasmem os senhores, 17% maior. 17% maior do que o Brasil. Então, em São Paulo, são apresentados dados de mortalidade. Morreram em São Paulo, comparando com o Brasil, 17% a mais de pessoas. Então, nós temos uma letalidade. A letalidade significa o seguinte: o número de pessoas que tiveram o Covid, 18,5% a mais morreram em São Paulo do que no Brasil, certo? Então, pessoas que tiveram o Covid, aí tiveram aquelas que se curaram, né? E tiveram aquelas que, infelizmente, perderam suas vidas, né? 18,5% em São Paulo morreu a mais do que no Brasil. A letalidade foi maior. Agora, comparando com a população brasileira e a população de São Paulo, tá certo? O governo estadual e o governo federal, aqui, a condução do governo estadual, nós temos um número 17% maior que o número do governo federal. Perceba, pessoal, isso é gravíssimo. Isso é um dado importantíssimo. Porque nós temos hoje uma narrativa na imprensa de que o Jair Bolsonaro está conduzindo muito mal o combate à pandemia no Brasil. Agora, nós temos também grande parte da imprensa que é alinhada, sim, com o senhor João Dória, governador de São Paulo, não fazendo as mesmas críticas ao governo estadual. Muito pelo contrário, quando vão fazer entrevistas com o governador, ainda tentam criar narrativas, criar ideias, criar modo de lidar com a entrevista agradável, né? Como outro dia eu vi uma jornalista, uma apresentadora na CNN, ali batendo papo, dando sorrisos, morrendo de amores, né, com o governador de São Paulo. É lastimável, é muito triste, é vergonhoso o que estão fazendo na imprensa brasileira hoje. Tá certo? Porque os fatos, eles têm que ser passados como eles são. E os dados estão aí. Qualquer jornalista, assim como eu fui lá verificar esses dados, qualquer jornalista dessas grandes mídias, né, desses grandes portais, das grandes televisões brasileiras, poderia fazer o mesmo. Aliás, eu acho totalmente improvável que eles não tenham conhecimento desses dados. Eu acho totalmente improvável que eles não saibam o que de fato está acontecendo. É claro que sabem. É impossível você imaginar que jornalistas em redações completamente bem aparelhadas, né? Completamente bem, com bons recursos, né? Você não tenha condições de ter esses dados à mão. Esses dados são simples, esses dados, qualquer um de vocês pode coletar esses dados e fazer essa continha aqui que eu fiz. Vai lá no portal lá do Ministério da Saúde e busque a respeito desses dados. Confirme tudo isso que eu estou te falando aqui. Eu não estou buscando dados
para favorecer o Jair Bolsonaro. Eu não estou inventando dados, né? São dados que estão lá, à disposição de todos nós, à disposição de você. Você quer confirmar o que eu estou dizendo? Entra lá no portal do Ministério da Saúde, né? Vai procurar a respeito dos números atualizados de mortes por Covid. Vai pesquisar a população de cada local. E daí você vai chegar a esses dados que poderiam e deveriam ser divulgados na imprensa. Agora, existe essa questão das narrativas que a gente tem ouvido hoje. Sabe o que acontece? Os dados chegam. Hoje, numa redação de jornal, funciona da seguinte maneira: os dados chegam. Mas daí existe ali uma reunião de pauta para dizer, e aí? O que vamos nós falar? Né? O que nós vamos falar amanhã? O que nós vamos... Né? Qual vai ser a manchete do dia? Aí existe ali uma discussão, né? Só que os fatos, eles existem, né? Aí começa o malabarismo para poder trazer os fatos de algum jeito que não seja prejudicial para aquele alinhamento político que os jornalistas estão apresentando. Então, os jornalistas, eles se esforçam em não mentir. Não vamos mentir. Mas, o que for relevante para nós, a gente dá aqui uma maquiadinha, a gente mexe um pouquinho, muda, olha por um outro ângulo os números, né, e apresenta. Agora, o que não for relevante para nós, primeiro, nós simplesmente não damos a notícia, e se precisarmos dar, damos, como fez, por exemplo, a Folha de São Paulo, esses últimos dias, falando que, olha, ministro faz uma piada. Né? Ou seja, você dá o fato, mas você já decreta, e foi uma simples piada. O fato é, o ministro dá uma declaração. Pronto, aí você apresenta a declaração. Esse é o fato. E deixa a população decidir. Deixa a população refletir a respeito desse fato. E os fatos que eu trago hoje são esses. Muito graves. Tá certo? Muito graves, porque é claro que os números em si são entristecedores demais. Seja no Brasil, seja em São Paulo, seja onde for. É triste você ver pessoas perder a vida por conta dessa doença. Mas eu quero atentar ao fato de que existe uma manipulação em prol de você acreditar em fatos que não são verdadeiros. Não são verdadeiros. No Brasil, hoje, nós temos uma letalidade 18,5% menor do que no estado de São Paulo. Dá para acreditar num troço desse? E você ouve alguém falar mal do João Dória? E você ouve algum lugar criticar o João Dória? Por que o Jair Bolsonaro é um péssimo gestor e o João Dória não é? Você tem no Brasil hoje 17% menos, em comparação às populações, né? 17% menos de pessoas morrendo por Covid do que em São Paulo. Em São Paulo morreu 17% mais pessoas do que no Brasil. É muita gente a mais. Esses 17% traduzido em pessoas, traduzido em seres humanos, né, é um número muito maior. Pois bem, pessoal, esses eram os dados. Eu peço sinceramente que você compartilhe esse vídeo. Eu peço sinceramente que você compartilhe e faça chegar esses dados a um número maior de pessoas. Porque a grande mídia não vai mostrar isso. Infelizmente, a grande mídia não vai mostrar isso. E nós estamos aí trazendo dados que são fáceis de serem comprovados. É só você entrar no portal lá do Ministério da Saúde, você vai verificar tudo isso que eu estou lhe falando, mas a grande mídia não faz essa divulgação, né? Então, tá lá, paradinho. E eu peço sinceramente que você compartilhe para que nós saibamos realmente como está sendo feita a condução da pandemia, do combate à pandemia aqui no Brasil. Por quê? Afinal de contas, as narrativas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, é que o governador usou todos esses dados, essas narrativas, para fechar o estado, para fazer lockdown, né, para utilizar todas as cores, né, todas as paletas de cores, né,
para poder colocar fase vermelha, fase roxa, fase amarela, né? Fase de tudo quanto é cor, para poder manter o povo dentro de casa. Milhares de pessoas perderam seus empregos. Muitas famílias perderam o seu ganha-pão, passaram necessidade, passaram dificuldade, né? Por conta de que a narrativa era que precisava ser feito isso para combater, para conter a curva, para combater a pandemia, né? Para podermos achatar a curva. Ou seja, muitas narrativas, né? Inúmeras narrativas para defender todas essas medidas que foram tomadas muito pesadas pelos governadores do Brasil inteiro, e nesse caso eu estou tratando especificamente do governo de São Paulo, e que daí agora nós observamos os números comparando o Brasil com São Paulo e vemos que em São Paulo os números são muito, mas muito piores do que no Brasil. Ou seja, quer dizer então que fechar o Estado, né, utilizar cores diversas para fazer lockdown, para fazer restrição, não permanecer, não permitir que as pessoas fossem aos seus trabalhos, então quer dizer que, ou seja, não funcionou em nada. Não é verdade? Não trouxe resultado nenhum. Porque se aqui em São Paulo nós temos números muito piores do que no Brasil, cadê? Lembrando o seguinte, hein, pessoal? Lembrando o seguinte, que eu peguei os dados de São Paulo e peguei os dados do Brasil. E eu não tirei São Paulo do Brasil, hein? Eu não tirei. Lembrando que esses números são os números inclusos São Paulo. Tá? Brasil, eu estou incluindo São Paulo aí, ou seja, os números ruins de São Paulo estão inclusos no Brasil. Tá certo? Eu não tirei, porque se eu tirasse, se eu eliminasse São Paulo do Brasil, aí os números do Brasil cairiam drasticamente. Os números do Brasil seriam muito melhores. Tá? Mas muito melhores, se nós tirássemos São Paulo do Brasil. Afinal de contas, poderíamos até fazer isso, não é verdade? Porque Jair Bolsonaro foi impedido de governar aqui em São Paulo, né? Em São Paulo foi tocado pelo governador João Dória, né?